noite, amada igreja. Quero agradecer a participação de todos. Infelizmente não podemos estar reunidos no templo para adorarmos o nosso bom Deus, mas em breve estaremos reunidos para adorar ao nosso Deus. Hoje à noite o culto é com ênfase em missões. Neste momento, convido os irmãos a baixarem suas cabeças para termos um momento de oração ao nosso bom Deus. Oremos. Amado Pai, obrigado por mais um culto com ênfase em missões. Que nós venhamos, ó Deus, colocar em prática os ensinos dessa noite. Pai, quero agradecer ao Senhor pelo cuidado que tem tido conosco diante desse cenário. E confiamos em Ti, Senhor, pois Tu és a nossa segurança. Eu oro, ó Deus, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Agora eu convido os irmãos a se juntarem a nós para adorarmos a Deus por meio dos louvores. Boa noite, irmãos. Mais uma vez nós podemos nos reunir aqui através desse canal e louvar o nosso Deus com nossas vozes, cantando louvores a Ele. Então eu convido você a juntamente conosco entoar louvores ao nosso Deus com o primeiro cântico que tem por título O Teu Querer. Apresenta-te coroado de justiça e paz, a misericórdia em cada passo teu, e andes humildemente com teu Deus. Eu me virei, anunciarei teu nome em alta voz.
Leremos dos versos 14 a 15. Romanos, capítulo 10, versos 14 a 15. Diz assim a palavra do nosso Deus. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém? Agora teremos a leitura de 3 relatórios missionários. O primeiro relatório do pastor Salumiel, o segundo do pastor Fernando e o terceiro do pastor Alberto. O pastor Salumiel, que a igreja ajuda nas atividades. O pastor Fernando é o enviado da igreja, do campo missionário da Venezuela. E o pastor Alberto, do campo missionário, que trabalha, que auxilia na congregação de Caririaçu. Olá, irmãos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Salumiel. Sou missionário na cidade de Jardim. E o propósito desse vídeo é trazer um breve relatório acerca das nossas ações aqui em Jardim nesse período de pandemia, E queremos agradecer a oportunidade aí que a igreja está nos dando de prestar esse breve relatório. Nós não temos feito grandes coisas, até porque não podemos devido à situação que os irmãos já conhecem, mas dentro do possível estamos chegando aos irmãos através de lives, aos domingos, quartas e sextas, e sendo que nas últimas semanas, as quartas e sextas a gente está substituindo por umas visitas onde a casa dos irmãos tem mais espaço, no terreiro, onde a gente possa fazer ali uma reunião com a família, alguns irmãos que moram nas proximidades, respeitando aí o espaço de 2 metros de um para com os outros, máscaras, essas exigências que já é de praxe, eu sei que os irmãos conhecem, Mantendo aí o máximo de segurança possível. Porque a gente tem entendido que é melhor assim, olho no olho, mas evidentemente com pequenos grupos. E também nós temos aproveitado esse tempo para fazer o futuro estatuto da igreja que queremos organizar no segundo semestre, se Deus quiser, aqui a congregação em igreja. Também nós estamos na parte de construção. Nesse período colocamos o piso em 2 salas e numa pequena cozinha e num corredor lá na Serra Boca da Mata, Está quase concluída lá as salas. Aqui na cidade estamos trabalhando na casa pastoral. Nessa semana e na próxima nós estaremos envolvidos nessa construção, gastando um pouquinho de dinheiro que nós temos em caixa, que eu creio que dá para 2 semanas de mão de obra. E basicamente é isso. E a parte de evangelismo, a gente tem aproveitado as oportunidades que aparecem, Não são muitas, mas sempre que aparece alguém com interesse de ouvir a palavra, a gente tem aproveitado essas oportunidades. Fora alguns aconselhamentos por WhatsApp ou por telefone, que tem surgido, Deus tem nos dado essa oportunidade. E também é um período em que nós temos nos dedicado mais à oração, colocando mais os anseios, os problemas dos irmãos também diante do altar do Senhor. Então, em tese, são essas as nossas ações nesse período de pandemia. E agradecemos aos irmãos mais uma vez pelo cuidado para conosco, a preocupação e também mantendo, as ofertas que os irmãos comumente enviam para a gente. Nós agradecemos pelos envios, porque nesse tempo é de muita importância para a gente, tá bom? Continue orando por nós e nós estaremos aqui sempre orando por vocês também. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade. Olá, irmãos da Igreja Batista Regular da Fé, graça e paz a cada um dos irmãos nesse dia. Eu sou o pastor Fernando Lima, missionário no campo venezuelano. Eu quero então lhes apresentar alguns desafios, a situação atual
do nosso trabalho no campo venezuelano nessa situação de pandemia que o mundo vem enfrentando. Irmãos, desde o mês de março, na primeira semana do mês de março, o governo venezuelano ele decretou um lockdown. Na verdade, o governo já iniciou com um sistema de lockdown, bloqueando todos os estados, ou seja, o acesso entre os estados foi restringido e automaticamente o governo implementou logo na primeira semana o uso da máscara. Certamente a Venezuela ela vem enfrentando um caos na saúde pública e também na saúde particular devido à falta de insumos médicos, devido à crise econômica que vem assolando o país. Desde a primeira semana também, o governo começou as restrições e certamente essas restrições também alcançou o nosso ministério, a nossa família, alcançou o nosso seminário, as igrejas locais, os pastores venezuelanos e por isso então a nossa família, desde a primeira semana do mês de março, em contato com a nossa igreja, o pastor Márcio, a diretoria da igreja e também em contato com a nossa agência missionária, nós tomamos a decisão de vir ao Brasil, passar esse tempo de pandemia e aproveitar porque ainda nesse ano estaríamos vindo também para a divulgação agora no mês de junho. Graças ao Senhor, o Senhor permitiu a graça e o favor diante das autoridades venezuelanas que nos deram a passagem e o permisso para poder então chegar até o Brasil e graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito até o momento de hoje. Até o momento, o governo prorrogou a quarentena, o lockdown na Venezuela tem sido muito favorável para o governo devido à crise, à falta de combustível no país. O governo agora acaba de importar combustível do Irã e os carros na Venezuela, por isso que eu digo, é um lockdown total. Há 3 meses não tem combustível então no país. Até o momento o governo importou e está atendendo somente as equipes médicas e as empresas para que possa tudo continuar aparentemente na normalidade. Os desafios, enquanto a igreja local, temos trabalhado desde aqui também através de gravações. A nossa emissora está sendo uma bênção nesse momento e assim podemos então estar transmitindo os cultos, fazendo o nosso devocional diário também com os irmãos na Venezuela, animando a obra do Senhor. O seminário agora entrou no período de férias, graças a Deus terminamos já a nossa etapa acadêmica, nós conseguimos terminar através de aulas virtuais com os alunos e estamos agora só esperando o processo da formatura dos 6 alunos. Então a nossa família agora aqui, nesse momento estamos com essa decisão também a tomar, enquanto se a fronteira reabrir, nós vamos retornar à Venezuela e deixar a divulgação para uma próxima oportunidade, se Deus permitir ainda, no próximo ano, uma vez que essa retomada das atividades, uma vez que nosso relatório, os nossos informes missionários na igreja, ele requer diretamente um contato com os irmãos e isso agora tem sido possível também através das redes sociais. Nosso desafio é a retomada da obra na Venezuela. O reinício das classes está programado para a primeira semana do mês de setembro. Os pastores também têm usado as redes sociais para manter contato com as igrejas. Até o momento, tudo está proibido no campo venezuelano e, como lhes disse, o governo prorrogou até o mês de julho. Orem pela nossa família, orem pelos desafios que temos tido, orem pelos irmãos venezuelanos. Há uma crise também econômica no país ainda real e certamente nós temos orado para que o Senhor use de graça e misericórdia ainda nesse momento de pandemia. Muito obrigado por estarem conosco. Orem pelos desafios que temos por diante da retomada das aulas, do trabalho nas igrejas. A emissora tem sido uma grande bênção de Deus, o fato de termos uma emissora na nossa própria igreja e diariamente então temos compartilhado o Evangelho para a nossa cidade. Muito obrigado por estar conosco, orando e contribuindo. Que Deus os abençoe. Boa noite, irmãos. Agora eu vou ler o relatório do pastor Alberto, lá de Caririaçu. Caririaçu, 20 de junho de 2020. Saudações. Nossas reuniões presenciais foram suspensas desde o dia 18 de maio, com o apoio dos diáconos e a aceitação dos demais membros. Nós achamos por bem seguirmos as recomendações pastorais, os decretos governamentais e, acima de tudo, o princípio do amor cristão que se desdobra em cuidado com o próximo. Como é típico de períodos de transição, nos encontramos em uma situação um tanto perplexa ao termos de pensar alternativas viáveis para continuarmos buscando ao Senhor e a edificação mútua em comunidade. A princípio, recomendamos e instruímos os irmãos a se conectarem por meio do Skype. E nossas primeiras reuniões virtuais
se deram nos domingos através desse aplicativo. Quanto à acessibilidade, apesar de duas famílias morarem na zona rural, eles têm acesso à internet e se unem regularmente às nossas reuniões. Atualmente, nossos encontros acontecem nas quartas-feiras, no período noturno. Lemos as Escrituras e compartilhamos da nossa gratidão e pedidos de oração ao nosso Deus, o que tem sido uma excelente forma de manter o cimento que nos une como cristãos. Quanto à mocidade, nos reunimos regularmente nos sábados, também no período noturno. Esse período tem sido muito especial e animador, dada a participação e interação deles. Aos domingos, o meio da reunião permanece sendo realizado virtualmente. Separamos um tempo para cantarmos, lermos a Bíblia juntamente com a exposição dela. No início, a frequência era muito baixa. Atualmente, quase que todas as famílias e membros da congregação estão presentes nesses momentos. No que diz respeito ao sustento, a fidelidade por parte da maioria dos membros, que ao depositarem suas ofertas ao Senhor, contribuem para a manutenção das despesas do prédio e ofertas para as famílias em necessidade. Louvamos a Deus igualmente pela disposição e fidelidade e amor demonstradas pela Igreja da fé nessa área. Pedimos que os irmãos se unam a nós em oração pelos seguintes pedidos que se seguem. Orem pela vida do irmão Leone. Há 2 meses ele viajou para Minas Gerais para a colheita de café. Portanto, pedimos que Deus sustente sua vida espiritual e física, bem como de sua família. Orem para que Deus anime e encoraje não só o meu coração, mas também o de minha esposa Alexia e dos demais membros, para que o pulsar espiritual da nossa comunidade continue ativo. Ore também pelo sustento de algumas famílias que infelizmente tiveram suas rendas severamente afetadas nesse período de paralisação e isolamento. Que a graça, o amor e a consolação do Pai, Filho e Espírito Santo nos fortaleçam e nos dê o favor de permanecermos fiéis a Ele, servindo com alegria até o dia final. Em Cristo, Pastor Alberto Bernardino. Peço aos irmãos que possam estar pausando o vídeo neste momento, tirar um momento de oração, orar pela vida desses missionários. Agora teremos os momentos de aviso, que os irmãos se atentem à programação, às atividades da igreja durante a semana. Vamos louvar ao nosso Deus com mais 2 cânticos. O primeiro que nós cantaremos tem por título Senhor, eu quero ter um coração. Coração
Deus com o pastor Cássio Nunes. Boa noite, queridos irmãos da Igreja Batista Regular da Fé e todos aqueles que estão nos assistindo. Para esse culto com ênfase em missões, eu quero trabalhar o seguinte tema: não adianta ficar em casa se é para negligenciar a pregação do Evangelho. Curiosamente, em uma das nossas reuniões de oração, ouvi de um irmão um pedido um tanto inusitado, se considerarmos, claro, o atual cenário em que nós estamos. Ele disse o seguinte, abre aspas, vamos orar para Deus nos dar oportunidade de pregar o Evangelho para os perdidos. Isso me fez pensar em algumas coisas, especialmente na nossa missão de propagadores da mensagem do Evangelho, independente das circunstâncias, ainda que estejamos em uma situação de limitação geográfica. Claro, se esse pedido fosse feito em um dos nossos cultos normais, nada de estranheza, certo? Mas se pensarmos no atual cenário em que nós estamos, isso reflete um coração evangelístico, reflete uma preocupação com algo que possivelmente nós não estamos fazendo com uma série de pretextos. Então veio à minha mente algo. Eu pensei, bom, Deus ele é soberano, ele é providente. Então, sendo assim, em meio a tudo que tem acontecido e considerando a missão de pregar o Evangelho, que é uma missão e uma ordem para todos os cristãos, Deus, na sua obra soberana e superintendente, nos leva a lugares diferentes, através de circunstâncias estranhas, para alcançar pessoas que, de outro modo, em outros lugares e no tempo apropriado, não ouviriam a mensagem do Evangelho. Então pense nisso. Deus ele é soberano, ele trabalha de um modo muito distinto daquilo que muitas vezes nós pensamos. E existem algumas circunstâncias, existem alguns momentos em que nós não entendemos os seus planos. Mas é possível que Deus esteja movendo aquelas determinadas circunstâncias para fazer a sua obra, fazer a sua vontade no que diz respeito à mensagem do Evangelho ser propagada para as outras pessoas. Então, considerando essa ideia, pensando no momento em que nós estamos de isolamento social e recomendação de não sairmos de casa, eu selecionei o texto de Atos, capítulo 28, versículos 16 a 31, e eu pretendo responder a seguinte pergunta. O que podemos aprender em Atos, capítulo 28, versículos 16 a 31, na vida do apóstolo Paulo sobre a nossa atuação missionária em situação de privação geográfica? Então, essa pergunta que eu quero responder. Observaremos inicialmente a passagem citada e depois buscaremos aprender algumas lições importantes. Mas antes, vamos entender um pouco sobre o que antecede o evento. O evento descrito na passagem deve ter acontecido entre 60 depois de Cristo e meados de 62 depois de Cristo, antes de Paulo ser interrogado por César e preso posteriormente, como é relatado em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. A forte evidência dessa data é o modo como Lucas encerra o livro de Atos com um fim abrupto, sem o desfecho da situação de Paulo em Roma, sem falar na ausência de informações sobre a morte de Tiago em 62 depois de Cristo, a perseguição sob Nero em 64 depois de Cristo e a queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Como o livro de Atos ele é escrito por Lucas e é uma continuação do seu evangelho, é inevitável não perceber a conexão existente entre a grande comissão registrada por ele em Lucas capítulo 24, versículos 44 a 49, e a atuação dos discípulos em obediência a essa ordem no livro de Atos. Por conta disso, é muito perceptível os registros lucanos da propagação do Evangelho,
o crescimento da igreja, o resultado prático da nova aliança na vida dela e a crescente oposição ao Evangelho. Com o fim de apresentar todos esses fatores tão destacados no seu livro, Lucas usa a figura dos apóstolos como exemplo, especialmente os apóstolos Pedro, capítulos 1 a 12, e o apóstolo Paulo, capítulos 13 a 28. Considerando especificamente a vida de Paulo, podemos dizer que ele é um dos maiores exemplos de uma resposta obediente ao Evangelho e à ordem de Jesus, onde é descrito: vocês são testemunhas destas coisas, Lucas 24 e 48, e vão e façam discípulos de todas as nações, Mateus 24 ou 28 e 19. A sua trajetória foi marcada por muita oposição, constantes retaliações e tribulações intensas. Porém, essa não é a grande marca do apóstolo. Poderíamos dizer que foram resultados da sua atuação, porque a grande marca do seu ministério foi a obediência a Deus como servo fiel na proclamação das boas novas de salvação. Atos capítulo 28, 16 a 31, que é o texto que nós introduzimos, é apenas mais um registro das constantes e ousadas investidas paulinas na pregação do Evangelho. Nada demais até aqui. Nós lemos no próprio livro de Atos que a relação de Paulo com as acusações mais severas e prisões infundadas por parte de judeus começam a se intensificar a partir do capítulo 21, quando Paulo chega a Jerusalém com alguns irmãos, e dentre eles estava Lucas, que foi aquele que escreveu o livro de Atos. Paulo livrou-se de ser açoitado, ele prestou depoimento para o Sinédrio, mas nada o livrou de ser preso e levado para depor diante de César em Roma, o que estava, claro, nos planos divinos, de acordo com o capítulo 23, versículo 11, e também na própria petição paulina, no capítulo 25, versículos 10 a 12, quando ele apela para ser ouvido por César. Paulo não foi passear em Roma, muito menos foi de livre e espontânea vontade morar por lá. No entanto, esses não foram motivos suficientes para desviarem o apóstolo da sua principal missão, que era fazer o Filho de Deus conhecido aos incrédulos ali de Roma. Pois bem, diante dessas informações, vejamos como se deu esse evento. Então, leia comigo Atos capítulo 28, versículos 16 a 31. Então, vamos ler o texto? Atos capítulo 28, versículos 16 a 31. Diz assim a palavra do nosso Deus. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos. Mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta, com um soldado que o guardava. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus, e juntos eles lhes disse: varões e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se aos judeus, ou os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei, para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos acerca de ti cartas algumas da Judéia, nem veio aqui alguns dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque, quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé de Jesus,
tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize: de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem com o coração entendam, e se convertam e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então vamos orar. Pai Santo, nós queremos agradecer por Tua santa palavra e queremos pedir, ó Deus, que o Senhor direcione os nossos corações para que recebamos essa mesma palavra, as nossas vidas sejam mudadas e os nossos corações se tornem ainda mais devotos ao Senhor. E que essa devoção possa resultar de uma obediência à ordem de ir e pregar o Evangelho para os incrédulos. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, especialmente pelo privilégio que temos de ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Então, seguindo, o texto que lemos, ele pode ser explorado em 3 partes. Primeiro, Paulo chega a Roma e há um primeiro encontro com os principais dos judeus com a finalidade de explicar a sua estada lá e a atual prisão domiciliar. E acaba introduzindo a mensagem do Evangelho, isso dos versos 16 a 22. Uma segunda parte é que há um segundo encontro, onde Paulo tenta persuadir os principais dos judeus que Jesus era o Messias prometido. Explica o motivo da rejeição e aceitação de alguns àquela mensagem, além de afirmar que a salvação oferecida por Deus também era enviada aos gentios. Versículos 23 a 29. Lucas termina o livro explicando como se deram os próximos 2 anos da vida de Paulo, recebendo pessoas em casa e pregando o Evangelho de Jesus Cristo para elas. Isso dos versos 30 e 31. Então, considerando essas partes, vamos adentrar ao nosso texto. Primeiro, os versos 16 a 22, nós vemos Paulo, sua chegada e sua defesa. Versículo 16, quero que os irmãos olhem comigo, diz assim: E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhes permitiu morar por sua conta, com o soldado que o guardava. Então Paulo chega a Roma. Nesse período, a população de Roma era de cerca de 1 milhão de habitantes, embora alguns não residiam entre os muros da cidade. Paulo então chega pela Via Ápia, como está em capítulo 28, versículo 15. A Via Ápia é uma das principais estradas da antiga Roma e recebeu esse nome em memória do político romano Ápio Cláudio Célio. Então Paulo ele passa pela Praça de Ápio, que era uma cidade comercial a 70 quilômetros ao sul de Roma, depois pelas 3 Vendas, que era uma parada de descanso na Via Ápia, cerca de 48 quilômetros também ao sul de Roma. Isso você pode ver no capítulo 28, versículo 15. Na sua chegada, encontrou alguns irmãos por lá e sentiu-se mais animado no Senhor. Também está no versículo 15. E pela Via Ápia, Paulo e os demais irmãos passariam pela Porta Capena,
através de uma área que havia muitos imigrantes pobres. A Porta Capena era um antigo portão na muralha serviana, perto do Monte Célio, que dava acesso à cidade de Roma. Quando Paulo chegou na cidade de Roma, recebeu, mediante a intervenção de Júlio, a permissão para morar por sua conta sob a tutela de um soldado. É bem provável que Paulo tenha alugado um apartamento em um dos muitos quarteirões residenciais de Roma, onde se encontraria com os visitantes em um dos pátios do edifício. O que nos leva a pensar, segundo essa informação, que apesar de preso, Paulo mantinha alguma fonte de renda, talvez ofertas de irmãos ou igreja, ou até mesmo quando ele fazia tendas para vender, que o ajudava a se manter por lá, inclusive a pagar o seu aluguel. Por conta do parecer favorável dos governantes em capítulo 26, versículo 31, a prisão de Paulo foi relativamente leve. O fato de um só soldado estar guardando e não dois indica que Paulo não era visto como uma ameaça à segurança pública de Roma. Ele foi guardado muito possivelmente por um soldado da guarda pretoriana, que era uma tropa de elite do exército romano comandada por Afrânio Burro, que seria o prefeito pretoriano, que era oficialmente responsável pelos prisioneiros que seriam julgados pelo tribunal de César. Paulo ele estava algemado, capítulo 28, versículo 20, talvez pelos pés, mas não estava em um cárcere, capítulo 28, versículo 30. Paulo então tinha relativa liberdade dentro da sua própria casa, porém sem poder sair dela, de acordo com os versículos 30 e 31. Os versículos 17 a 20 nos relatam que Paulo ele chega e logo depois ele apresenta a sua defesa diante dos principais dos judeus. Paulo nem demorou para agir. 3 dias depois ele convocou os principais dos judeus, que eram os mais proeminentes das sinagogas de Roma, os chamados jerusiarcas, para apresentar o motivo da sua prisão. E essa era a sua 6ª e última defesa registrada no livro de Atos. Então, você pode anotar aí as defesas anteriores no capítulo 22, versículos 1 a 20, capítulo 22, versículos 30 a 23, 22, 30 até 23, 10, capítulo 24, versículos 10 a 21, capítulo 25, versículos 1 a 12 e capítulo 26, versículos 1 a 29. São as passagens que falam da defesa de Paulo diante de alguns opositores ou governantes. Então vamos ler versículos 17 a 20, que diz assim: E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus, e juntos eles lhes disse: Varões irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei, para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então a defesa de Paulo buscava alcançar os judeus de 3 modos. Primeiro, mostrando que a sua prisão injusta não deveria alimentar a marginalização dos judeus por parte dos romanos, mas também explicar o motivo das suas algemas que, para os judeus, eram símbolo de desonra, além de demonstrando que o fato da sua mensagem ter relação com o Antigo Testamento, provando a sua antiguidade, era digna de tolerância naquele contexto romano. Então, foram os 3 modos alcançados por Paulo na sua defesa. O conteúdo da defesa apresentada mostra que a sua conduta e mensagem não era ofensiva. Não era ofensiva, por exemplo, aos costumes paternos, não era ofensiva à lei romana e muito menos à esperança de Israel. Paulo estava dizendo no versículo 17
que não era culpado de transgressão contra o povo judeu ou as suas tradições. Nos versículos 18 e 19, o parecer dos últimos governantes romanos que ouviram Paulo não o acusava de culpa, e seu apelo foi só por causa de uma parte dos judeus, não da nação inteira. Paulo esperava que a restauração e a salvação de Israel por parte do Messias acontecesse, assim como todos os judeus também esperavam. Capítulo 26, versículo 6, o que ele chama de esperança de Israel. E nos versículos 21 e 22, os principais dos judeus respondem à defesa de Paulo, quando eles dizem: então lhes disseram, nós não recebemos acerca de ti cartas algumas da Judéia, nem veio aqui alguns dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. O que parece é que, até então, as informações que eles tinham de Paulo não o colocava em descrédito, porque eles não receberam mais notícias dele nem por carta, nem pessoalmente. Eles já tinham ouvido falar sobre o caminho, de Atos capítulo 22 e 4, que é uma expressão para cristianismo também. E, evidentemente, os judeus que foram expulsos de Roma, de algum modo fizeram conhecido naquela região a crença controversa de Jesus como Messias. Atos capítulo 18, versículo 2. Porém, eles precisavam conhecer mais sobre o assunto tão falado por ser uma seita contestada em vários lugares. É o que acontece exatamente nos versos 23 a 29. Mas antes de seguirmos, deixa eu perguntar. Você já convidou alguém para a sua casa com a finalidade de pregar o evangelho para ela? Você já fez isso? Então, considerando as informações que já vimos, Paulo ele nos dá uma boa ideia. Especialmente quando passar essa pandemia, prepare-se com antecedência e convide pessoas para ouvirem o evangelho na sua casa. Faça isso. Mas caso você queira fazer agora e não tenha como ter contato com essas pessoas, marque um momento com um amigo descrente, faça uma chamada de vídeo, ligue para ele, converse pelas redes sociais sobre a mensagem do Evangelho. Faça isso. Não perca a oportunidade, mas pregue o Evangelho apesar de tudo que tem acontecido. Deixa eu lançar um desafio para você. Nessa semana, faça isso com pelo menos uma pessoa. Faça isso. Está lançado o desafio para todos nós. Mas seguindo aqui com o nosso texto, agora versículos 23 a 29, eu quero dar o destaque para a pregação do Evangelho aos judeus, a aceitação e rejeição por parte deles. Versículo 23. Diz assim o texto: no entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes. Versículo 23. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. Então Paulo explica para os judeus que Jesus é o Messias prometido. Paulo ele não podia visitar os judeus em suas sinagogas. Agora Paulo ele foi visitado. A frase no lugar onde ele residia talvez signifique para receber a sua hospitalidade. Os judeus eram os seus hóspedes e o prato principal servido pelo apóstolo Paulo foi a mensagem do Evangelho, até pelo motivo de Paulo, preso, não poder servi-los alimento físico. A exposição bíblica do apóstolo Paulo durou desde a manhã até a tarde. Já pensou? Que exposição será se você e eu aguentaríamos? E qual foi o conteúdo de tamanha exposição? Paulo queria mostrar para os judeus que Jesus era o Messias prometido e falado na lei de Moisés e nos profetas. Mas também queria falar que o reino de Deus já era uma realidade. E apenas aqueles que se arrependessem e crescem em Jesus poderiam fazer parte desse reino. Ainda que o reino não estivesse na sua realização plena, o que iria acontecer apenas
no futuro. Nós temos essa informação porque o relato é de resumos gerais das suas mensagens, como aconteceu, por exemplo, no capítulo 17, versículos 2 e 3, e o capítulo 18, versículo 5. Em uma discussão com os judeus, as escrituras do Antigo Testamento forneciam a evidência principal, e o debate dependia da interpretação delas e de se os fatos a respeito de Jesus poderiam ser encarados como sendo o cumprimento das profecias. E qual o resultado quando Paulo fez isso? Versículo 24 diz: e alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. Alguns judeus creram, acreditaram nas palavras de Paulo. Nós não temos certeza absoluta se essa crença foi uma crença salvífica, mas eles acreditaram que Jesus era o Messias, de acordo com a mensagem de Moisés e dos profetas. Mas, como acontece em toda a Escritura, outros rejeitaram. E aí nos versículos 25 a 27, Paulo explica o motivo da rejeição dos judeus, usando um texto do profeta Isaías, no capítulo 6, 9 a 10. Então, olha aí, versículos 25 a 27. E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e diz, de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se converta, e eu os cure. A citação é o ponto culminante de um dos temas principais do livro de Atos: a rejeição de Israel ao Messias e a aceitação dos gentios como um cumprimento profético. Como em Mateus capítulo 13, versículos 14 e 15, temos o texto inteiro da citação de Isaías capítulo 6, 9 a 10 aqui em Atos. Mas a versão usada, possivelmente, é a versão grega do Antigo Testamento, a LXX ou a Septuaginta. Isaías capítulo 6, 9 a 10, relata o ministério de Isaías ao povo de Judá, onde a sua mensagem evidenciaria a não regeneração do povo ao rejeitarem a mensagem de restauração e salvação. A mensagem de Isaías deveria ser o instrumento de Deus para ocultar a verdade a um povo não receptivo, o que foi muito repetido no ministério de Jesus, por exemplo. É como se fosse uma acusação de Paulo asseverando que eles seguiam o mesmo caminho dos seus antigos pais, de ouvirem a mensagem da promessa do Messias e continuarem incrédulos. E aí chegamos dos versículos 28 e 29, quando Paulo afirma que essa salvação messiânica tão importante também foi enviada para os gentios. Olha aí o texto comigo, versículos 28 e 29. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Agora os judeus tinham que engolir Paulo afirmando que os gentios tinham acesso à salvação pelo Messias, especialmente por causa da rejeição deles. Isso pode ser encontrado também nos capítulos 13 e 14, também o capítulo 11 do livro de Atos, respectivamente, capítulos 13, versículos 46 e 47, capítulo 14, versículo 27 e capítulo 11, versículo 18. O verso 29 afirma o que parece ser óbvio aqui. Depois que eles ouviram essas palavras de Paulo tão duras, eles foram embora discutindo muito. Está aí no versículo 29. Mas tem uma nota aqui. Esse versículo 29 ele é um pouco problemático, pois se encontra apenas em manuscritos mais recentes. Muitos manuscritos antigos não contêm essa passagem. E algumas versões atuais, como a NIV,
já não acrescentam esse verso. Tem quem acredite que seja uma paráfrase de um escriba até. Entretanto, sua ausência ou presença, na minha opinião, em termos de compreensão do texto, não é relevante. Então, o versículo 29, ele reflete algo que parece ter acontecido, apesar de não termos certeza se é um texto fidedigno de estar na Escritura. Eu quero pensar em 2 pontos aqui importantes sobre isso que nós já falamos. Primeiro, quando alguém rejeitar a mensagem do Evangelho, entenda que é uma questão de não regeneração, certo? Entenda isso. Não fique com raiva da própria pessoa em si, mas lembre que ele não é capaz, porque o Espírito não o capacitou para crer naquela mensagem. Continue tentando, pois se Deus quiser regenerar essa pessoa, ele vai ouvir a mensagem, ele vai aceitar a mensagem e ele vai viver até o fim da sua vida por essa mensagem. Não desista. E em segundo lugar, jamais deixe de agradecer a Deus por ser um gentil privilegiado por receber a mensagem do Evangelho para a sua salvação. A mensagem foi enviada especialmente para os judeus. Nós, como gentios, somos privilegiados de termos acesso a essa mensagem. E não apenas acesso à mensagem, mas acesso à salvação. Nós não somos o povo de Deus original, como etnia, como nação. Nós somos gentios. Nós somos separados das alianças, do culto, tudo aquilo que é passado e informado pelo apóstolo Paulo em Romanos. Mas ainda assim, pela graça de Deus, nós fomos alcançados e nós devemos agradecer a Deus. Para encerrar o nosso texto, versículos 30 e 31 diz assim: E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então agora nós temos Paulo e sua atuação missionária em Roma. Versículo 30, Lucas escreve que Paulo permaneceu em prisão domiciliar por 2 anos. Não fica claro o que aconteceu após os 2 anos que Paulo passou em prisão domiciliar, mas existem algumas possibilidades. Alguns acreditam que ele foi morto após ter sido julgado nessa prisão domiciliar e Lucas não registrou no seu livro intencionalmente. Outros creem que Lucas até presenciou a morte de Paulo pelas mãos de Nero em 64, mas preferiu terminar o livro deste modo com um fim um tanto glorioso para o progresso do Evangelho. Tem quem creia que Lucas terminou o livro desse modo com a intenção de escrever um 3º livro e contar as façanhas que ainda seriam alcançadas pela divulgação do Evangelho e o seu progresso, o que não aconteceu por causa da morte dos apóstolos e a de Paulo pouco tempo depois. Entretanto, é bem mais provável que Paulo tenha sido liberto após os 2 anos de prisão domiciliar, pois o processo depois de 2 anos era arquivado quando na ausência de acusadores, o que talvez tenha acontecido com Paulo. Ele viveu em liberdade durante um tempo, depois foi preso novamente na perseguição de Nero em 64 e morto por decapitação. Então, considerando esses dados históricos, o que Paulo fez durante 2 anos em prisão domiciliar? Paulo ele recebia pessoas na sua casa e durante esse período em que esteve impedido de sair dela, pregava sobre o reino de Deus e assuntos referentes a Jesus Cristo. Versículo 31. Pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. As autoridades não impediam que ele fizesse isso. Não impediam, ele continuou pregando. Então Paulo pregava o evangelho para todos os que o procuravam. Livre. Diz o texto na Nova Almeida Atualizada que ele fazia isso, ele pregava o evangelho com ousadia, enquanto a Almeida, Revista Corrigida, fala que ele com toda liberdade fazia isso. É difícil saber com certeza se a palavra traduzida por ousadia ou confiança não seria a ideia de liberdade,
sendo potencializada pelo fim do texto, quando diz sem impedimento algum. Certo? É um pouco difícil saber, porque a ideia de liberdade aqui faz uma ironia com a sua prisão. Paulo estava preso, porém livre, já que a palavra do texto original traduz tanto a ideia de ousadia como liberdade. Porém, considerando a teologia do livro de Atos, bem como a ênfase na coragem, confiança e ousadia dos discípulos em transpor barreiras na pregação do Evangelho, sem falar nas ocorrências similares em outras partes que falam de uma pregação com confiança, com ousadia, é mais provável que, em vez de liberdade, a melhor tradução seja mesmo a de ousadia ou confiança. Essa era a postura paulina na exposição do Evangelho. O fim de Paulo nesse livro comprova que nada que os homens são capazes de fazer é suficiente para impedir o progresso e vitória final do Evangelho. Mas é necessário coragem e ousadia. Será se nós temos? Será se nós temos coragem e ousadia para trabalhar como o apóstolo Paulo, servindo a Deus fielmente, pregando a sua palavra para que pessoas sejam transformadas? O esforço de Paulo resultou em frutos que jamais poderemos contar ou medir. Basta imaginar quantas pessoas em Roma não foram salvas ou conheceram a mensagem do Evangelho em 2 milênios de história do cristianismo. Tudo isso aconteceu, apesar de Paulo estar preso em casa. Paulo fez da pregação do Evangelho a sua vida. Será se eu e você temos a ousadia de fazer o mesmo? Paulo estava lá, estava preso, estava recluso, estava com algemas, mas ele fez da mensagem do Evangelho a sua vida, apesar das circunstâncias adversas. Mas quais algumas lições que nós podemos aprender com esse evento diante da atual situação em que nós estamos? Com a recomendação de ficar em casa, no isolamento social. Quais as lições que o apóstolo, que toda a situação nos ensina? Primeiro, toda situação, por mais adversa possível, é um pretexto divino para a pregação do Evangelho. Certo? Então, não importa se é vírus, se é cadeia, não importa qual a circunstância seja. Essa situação, por mais adversa possível, é um pretexto divino para que o Evangelho seja pregado para algumas pessoas. Pense nisso. Mas uma segunda lição é que não existem prisões fortes o suficiente que impeçam a difusão do Evangelho. Não importa onde nós seremos presos e qual recomendação nós receberemos. A mensagem do Evangelho e a sua difusão jamais sofrerá dano, porque a mensagem é de Deus e Ele vai levar para quem Ele quiser. Em terceiro lugar, eu também aprendo que não importa onde estejamos e em qual situação nos encontramos, nós devemos expor o Evangelho do Reino e persuadir pessoas a crerem em Jesus Cristo. Não importa se você está em casa, no seu trabalho, não importa onde você esteja, nós temos uma missão e essa missão precisa ser cumprida. Nós devemos expor o Evangelho do Reino e persuadir pessoas a crerem em Jesus. Do nosso modo, no nosso tempo, do nosso jeito, mas isso deve acontecer. A quarta lição: o tempo não deve nos cansar e arrancar de nós a ousadia e a perseverança de falar sobre o Senhor Jesus Cristo para os descrentes. O apóstolo Paulo ficou 2 anos preso na sua própria casa. 2 anos. Ainda assim, ele pregava o Evangelho com ousadia. A pergunta é: será que nós já estamos cansados? Será se você que tem um pouco mais de idade já cansou e pensa, não, eu já fiz demais pelo Evangelho, já preguei muito, agora é hora de descansar? Será? Será se as limitações que têm sido impostas a todos nós, será se tem nos feito naufragar? Deixar de lado essa história de pregar o Evangelho para as pessoas? Será se tem acontecido isso? Será se cansamos? Devemos perseverar, assim como o apóstolo Paulo, independente da quantidade de tempo,
continuar com ousadia pregando o Evangelho. A quinta lição: nós precisamos aproveitar as oportunidades que temos de livremente falarmos de Jesus para outras pessoas. Nós ainda somos livres. Nós temos liberdade. A mensagem não está em cadeias. Nós não estamos presos. Ninguém está nos impedindo de pregar o Evangelho. Então devemos aproveitar. Certo? Devemos aproveitar essas oportunidades e fazer o Filho de Deus conhecido às outras pessoas. Mas a última lição que eu quero destacar: ore a Deus, peça ajuda para que você e eu sejamos melhores evangelistas, independente da nossa capacidade e das circunstâncias ao nosso redor. Vamos orar ao Senhor, vamos clamar, vamos pedir que, apesar de tudo que tem acontecido, o nosso coração não desfaleça e se torne insensível à perdição das pessoas, mas apesar de tudo que tem acontecido, os nossos corações se voltem para Deus em obediência e peçamos a Ele para nos dar almas, pessoas que sejam salvas a partir da mensagem do Evangelho. Nós devemos fazer a nossa parte, independente das coisas que têm acontecido. Então, como falei no início, o tema da nossa mensagem é: não adianta ficar em casa se é para negligenciar a pregação do Evangelho. E essa é uma grande verdade. Eu espero que você e eu possamos refletir nela e colocarmos em prática. Então, que Deus nos abençoe. Mas, irmãos, agradeço mais uma vez pela participação de todos e desejo a vocês uma excelente semana.